sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Você anda por aí vendo muita coisa errada no trânsito, não é mesmo? Gente que não obedece a faixa, que estaciona onde não deve, que corre demais. Precisamos de um trânsito mais seguro e com mais respeito. E mudar essa situação está em nossas mãos, em suas mãos. Uma campanha Detran RN, Governo do Estado. Olá, boa noite. Está no ar o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. E você que nos acompanha já sabe, no nosso Espaço Cidadão estamos a cada semana trabalhando um tema diferente, discutindo com convidados e discutindo também com você que está em casa nos acompanhando. E hoje o tema é como organizar e formar bem uma empresa, mantendo uma boa relação com os empregados, com os funcionários, do ponto de vista trabalhista. Vamos falar aqui sobre direito trabalhista e direito empresarial, as dificuldades e facilidades para você conduzir uma empresa passando por esses caminhos que muitas vezes, quando não são bem trilhados, acabam gerando diversos problemas. São os temas que vamos abordar hoje no nosso Espaço Cidadão na TV União. E para tratar desse tema temos 3 convidados. Vamos conversar com o Alexandre Pinto, que é advogado e milita na área trabalhista, também professor da área. Também conosco o Arnaldo Lázaro, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB do Rio Grande do Norte. E ainda conosco também o professor Pablo Arruda, que atua na área do direito empresarial. Ele que está aqui pela nossa cidade participando de eventos que discutem esse tema devido à grande importância. É um tema do direito empresarial que ainda está dando os primeiros passos no Rio Grande do Norte, mas não deixa por isso de ter uma grande importância e necessidade de que as pessoas fiquem atentas a este tema para evitar problemas no presente e também no futuro. Antes disso, eu quero lembrar a você que nos acompanha a respeito do Posto Integração. O Posto Integração fica na esquina da Prudente de Moraes, em Candelária, funcionando 24 horas, como também 24 horas está à sua disposição a loja de conveniência BR Mania e o combustível testado e aprovado com a qualidade, com a marca da Petrobras. O Posto Integração agora é afiliado à rede de postos Amigo, sempre atento para cuidar bem do seu veículo, cuidar bem do seu carro. Ainda o recadinho da nossa Drogaria Saúde. Drogaria Saúde que é logo ali e é daqui, tem sempre uma bem pertinho de você, no Jiqui
Pirangi, Nova Parnamirim, Cidade Satélite, Bairro Nordeste e Alecrim tem sempre uma Drogaria Saúde bem pertinho de você. Você pode ir até a Drogaria Saúde ou mesmo telefonar no 3232-3000. O telefone é muito fácil, 3232-3000, e a partir daí você vai poder ligar, pede um desconto especial, uma promoção na área de medicamentos ou mesmo na área de perfumaria. Só na Drogaria Saúde, 3232-3000. Nós vamos a um breve intervalo e no retorno vamos conversar com os nossos convidados de hoje. Vamos tratar de direito trabalhista e direito empresarial no Espaço Cidadão. E justamente conversando com o Arnaldo Lázaro, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Rio Grande do Norte, também com o Pablo Arruda, professor de Direito Empresarial, e ainda com o professor Alexandre Pinto, que é advogado e milita também nesta área trabalhista. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho vamos iniciar o nosso programa. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Você anda por aí vendo muita coisa errada no trânsito, não é mesmo? Gente que não obedece a faixa, que estaciona onde não deve, que corre demais. Precisamos de um trânsito mais seguro e com mais respeito. E mudar essa situação está em nossas mãos, em suas mãos. Uma campanha Detran RN, Governo do Estado. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde tem sempre um perto de você. É logo ali, Satélite, Bairro Nordeste ali. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. De volta com o nosso programa Espaço Cidadão, na TV União, a TV do Cidadão. E hoje, no nosso programa, vamos conversar sobre 2 temas importantes, que são os temas do direito empresarial e também do direito trabalhista no nosso Espaço Cidadão, né? Conversando sobre as facilidades, dificuldades que nós temos para conduzir as empresas nessa relação com os trabalhadores e com os empregadores nas empresas brasileiras, nas empresas do Rio Grande do Norte. Então, fique atento a essa entrevista de hoje. E para isso, convidamos o Arnaldo Lázaro, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Rio Grande do Norte. Bem-vindo, Lázaro, ao nosso programa Espaço Cidadão. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Estamos à disposição. Também conosco o Alexandre Pinto, advogado que milita na área trabalhista. Bem-vindo ao Espaço Cidadão. Boa noite, companheiros desse debate. Boa noite, telespectador. Robson, uma satisfação voltar a esse programa.
Igualmente, recebemos aqui o Pablo Arruda, professor de Direito Empresarial, está hoje no Rio Grande do Norte. Durante esse período no Rio Grande do Norte, fez algumas palestras aqui e agora vem ao nosso programa conversar sobre o direito empresarial. Bem-vindo ao Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. Boa noite aos meus companheiros de mesa. Muito boa noite também a todos aqueles que nos ouvem hoje. Bom, e eu inicio a nossa entrevista conversando um pouquinho com o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB, o Arnaldo Lázaro, perguntando, na hora que a pessoa vai dar os primeiros passos para abrir uma empresa, depois vamos falar sobre quem já tem empresa, está em andamento, o que é que pode fazer para minimizar situações de problemas trabalhistas, mas a pessoa que vai iniciar, dar os primeiros passos na abertura da empresa, do ponto de vista do direito empresarial, quais são os principais cuidados que ela deve ter? Robson, o empresário que se dispõe a empreender, ele tem que ter em mente a palavra de ordem que chama planejamento. Não adianta ele focar apenas no lucro, no negócio em si, mas na verdade ele tem que se preocupar com o planejamento empresarial. Saber ao certo quais são os patrimônios que ele está alocando no risco do seu negócio. Então, para isso, ele tem que se cercar de bons profissionais, né? É uma equipe multidisciplinar entre advogados, contadores, consultores, ou seja, é uma equipe que vai dar toda a sustentação a esse empresário. Muito bem, eu gostaria de ouvir também a opinião a esse respeito, a explanação inicial do professor Alexandre Pinto, que milita na área trabalhista, e nessa visão, quais seriam as primeiras orientações que você poderia compartilhar com o telespectador? Olha, é uma coisa muito importante aqui registrar, uma crítica necessária que se fazer ao SEBRAE. A grande maioria dos empreendimentos que se surgem são pequenos empreendedores. E esse pequeno empreendedor, ele não dispõe de capital nem de condições financeiras para patrocinar uma assistência, como bem o Arnaldo falou, de um profissional qualificado. Poderia sim o SEBRAE fazer, por exemplo, na área trabalhista, que é uma área que geralmente gera muito problema para o pequeno empreendedor, um curso de iniciação com noções básicas para o administrador, para o gestor, para o empreendedor, relacionada aos direitos trabalhistas, para que com isso ele não comece sua atividade já errando e se sujeitando a penalidades que a lei prevê, que mais das vezes são penalidades bastante pesadas. Muito bem. E também poderia complementar com mais alguma informação? Não, seria isso. Basicamente, eu acho que o passo inicial, não para o grande empresário, porque esse grande empresário ele já vem todo preparado, ele tem condições, tem capital para isso. Mas a grande massa de empreendedores são pequenos empreendedores. E aí eu entendo que, nesse aspecto, o SEBRAE só prepara a parte, como o Bernardo falou, a parte do lucro, do mercado, mas a parte estruturante da empresa é tão ou mais importante do que essa outra parte. E essa parte tem ficado desabrigada, e isso eu vejo muitas vezes na justiça de trabalho, um empresário de boa fé, mas que não desconhece. Ora, nós que somos do ramo do direito, mais das vezes nos é pego por desconhecer algum fato, imagine um cidadão que estaria empreendendo com um mínimo de informação. E qual a visão do Pablo Arruda, professor de Direito Empresarial, em relação a esses primeiros passos, quando os cidadãos começam a tornar-se empresários? Pois é, Robson, uma preocupação muito grande que eu percebo não atendida por quem pretende empreender, se dá em relação à relação societária. Inicia-se uma relação de negócio, uma atividade comercial, pensando simplesmente no capital necessário e no lucro que vai se oferir, mas o empresariado não se prepara para o futuro das relações societárias. Daí, por exemplo, que surge no futuro diversos problemas de litígios entre sócios. Especialmente, fazendo um link com a questão trabalhista, quando o empreendedor traz para dentro do negócio dele, da operação dele, traz um determinado empregado, não sob o tag de empregado, sob a marcação de empregado, mas como um pseudo-sócio, que vai trabalhar enquanto ele vai capitalizar a operação, e no futuro, esse que no momento inicial é taxado sócio, ao final vai acabar ajuizando uma reclamatória, uma ação trabalhista, para reclamar direitos que, na verdade, não eram
necessariamente direitos devidos, porque havia um combinado, havia uma relação pactuada de que ali haveria uma relação de sócios, ou seja, um capitalista e um empreendedor braçal, ainda que para certas sociedades isso não se admita. Então, uma preocupação, Robson, que eu tenho é exatamente essa, de que haja um alinhamento nas relações societárias, haja uma atenção especial e não simplesmente pegar aqueles modelos pré-prontos de contratos de sociedade que não vão efetivamente demonstrar qual é a realidade existente entre aqueles partícipes na relação empreendedora. Algo que não esteja na lei, por exemplo, Alexandre Pinto, mas que seja formatado num acordo entre as partes, seja patrão e empregado, ou mesmo entre sócios, como disse o Pablo Arruda. É possível, isso tem uma validade jurídica? Qual é o seu pensamento? Olha, é preciso dizer para o telespectador e para os colegas televisivos, o direito de trabalho, ele se baseia em um princípio chamado princípio da verdade real. O que é esse princípio da verdade real? Não vale o que está escrito, vale o que efetivamente ocorre. Não basta eu dizer que você vai ser meu sócio, mas na verdade você não tem poder de mando em coisa nenhuma, você não decide nada, você não é chamado a opinar nada, você é apenas chamado a executar. Então, essa relação, ela nasce, numa expressão bem simples, ela nasce já prostituída, ela nasce deformada. Mas na medida em que você tem o ajuste de que aquele trabalhador vai ser sócio de você, que tem o capital, e na verdade isso ocorre na prática, não há problema nenhum com a justiça do trabalho. Agora, se você faz a coisa deformada desde o início, você já começa... Aí é preciso ter isso muito claro. Não, nós vamos ser sócios, vocês vão participar, vamos decidir, vamos opinar, vamos fazer, construir. Mas quando só um executa tarefas e o outro é quem faz a parte de management e de negociação, fica muito difícil de você provar que isso é uma relação entre capital e trabalho ou uma relação entre dois empreendedores. Então não teria validade, segundo a sua ótica? Se não for efetiva se não for, na prática... Se a verdade real, a verdade que se mostra, não basta estar no papel. Tem que ser efetivamente na prática, porque não adianta eu pegar e dizer, você é meu sócio, mas você não pode mandar em nada, nem fechar uma porta, nem abrir. Você não dá ordem em ninguém, você não comanda nada. Então, na prática, isso é uma fraude. É como diz aquela música do forró, né? Você é meu sócio, você é meu sócio. Você investe, mas não é dono do negócio, né? Desse fica difícil. Exatamente. Por isso que quando se busca a verdade real, quando essa verdade real é realmente, fica translúcida que a relação é empresário e são dois empreendedores, mesmo que um entre só com a mão de obra, não há dificuldade da justiça do trabalho. Mas, comumente, há essa sobreposição de posições e aí gera problema. Arnaldo Lázaro complementaria essa informação? Complemento, Rob, no sentido em que eu faço uma crítica, porque antes de ser advogado eu também sou administrador de empresa, então eu sei muito bem o que é estar do outro lado do balcão, né? Então eu coloco a discussão para os colegas no sentido de que nem todo empreendedor necessariamente será um bom empresário. Porque no nosso país, na verdade, não há uma cultura... Ou nem todo empreendedor será um bom administrador. Isso, porque no nosso país não há cultura de fomento de empreendedorismo. Se vende muito isso e as pessoas compram essa ideia, mas, na verdade, são presas fáceis para os percalços que o mundo empresarial coloca. Então, na verdade, o que eu sinto é que os empreendedores deveriam ter uma formação inicial para que realmente soubessem o que é empreender. O que é empreender no nosso país, um país com tanta diversidade de normas tributárias, né, com tanta diversidade de relações extraoficiais na questão trabalhista, como o professor Alexandre colocou, na questão societária, como o professor Pablo colocou. Na contabilidade, que todo dia surge uma nova regra também, da importância de ter um contador competente. Você toca num ponto, Robson, que hoje, para o conhecimento do seu público, existe mais de 2.400.000 normas tributárias em vigência no nosso país. Então, é algo assustador, né? Para você conceber essa quantidade é algo inimaginável. Então, assim, veja que é uma atividade de muito risco, né? Então, nem todos estão preparados para tal mistério. E aí que entra a figura do advogado. Nós temos que desmistificar o advogado como sinônimo de problema. Exato. Advogado faz parte do custo operacional de um empreendimento, como faz o contador, como faz o engenheiro de obra, né? Um calculista. Nós somos parte do fomento de um negócio. Então, aquele empresário que busca um auxílio de um advogado, ele vai navegar em mares não tão sombrios
quanto os empresários que se avoram a empreender. E além dessa área contábil, vem também a área tributária. Eu peço uma palavra do Pablo Arruda, professor de Direito Empresarial, sobre como conseguir transitar por este outro mar revolto também, que é o mar tributarista. Que nós temos, inclusive, o empresário tem um grande sócio, que é o próprio Estado, mas é um sócio que é só, na verdade, o vem a nós, o vosso reino não existe. Verdade. Na verdade, Robson, a gente comentava isso, inclusive, na última palestra aqui em Natal. Hoje nós temos um sistema tributário muito diferente daquele que tínhamos há uma década atrás. Hoje o Estado se posta numa posição passiva. Ele faz com que o empresário determine como deve recolher seus tributos. Não no sentido de liberdade, mas no sentido de que cabe ao empresariado apresentar a sua receita à tributação, cabe a ele escolher o modelo tributário dentre aqueles que são cabíveis para a sua operação, cabendo ao Estado apenas dizer se aquilo está certo ou está errado. Quando há essa transição, essa mudança de modelo tributário no Brasil, vem havendo essa mudança, a gente passa a atuar no campo empresarial com uma preocupação muito maior do que aquela de outrora. Por exemplo, a contabilidade que nos dava a informação, ela hoje, mais do que nos dar a informação, ela tem que buscar essa informação. Ela já não é mais pré-pronta, como era antigamente. Então, hoje, por exemplo, o empresário vai abrir um restaurante, não é possível que nas mãos de um único profissional esteja a resposta para todas as dúvidas tributárias. É claro que também existem hoje sistemas, a informática, a internet nos traz muitas informações, porém, elas também muitas vezes são informações frágeis, são informações que trazem insegurança. E aí é preciso buscar profissionais mais qualificados para isso. Contadores, advogados podem trazer essa informação. De fato, só para complementar, a preocupação maior é que muitos dos empresários de hoje ainda trabalham sob a ótica de não entregar a sua receita, não dar a tributação à sua receita. No senso comum histórico, acaba de que a impunidade, do leão de todo exatamente, jeito. Que a impunidade vai se manter como se manteve outrora, como se mantinha outrora. Hoje, nós não vivemos mais isso. Hoje, o sistema de ligação de informações bancárias, de cartão de crédito, de venda em cartão de crédito, tudo isso aparece para o fisco. O pente que penteia o leão está cada vez mais fino, muito mais fino, muito mais fino. Eu vejo, por exemplo, casos concretos de empreendedores que vendem, por exemplo, em cartão de crédito e a receita que eles informam para o leão é menor do que aquela da venda formal em cartão de crédito. Me desculpe, é uma falha que mais dia, menos dia vai dar errado. Comprar a corda para o suicídio. Exatamente. E o pior... Pode não acontecer agora, mas mais na frente acontece e dá o risco de... o Leão, a Receita Federal, ir atrás daquele tributo que não foi pago com efeito retroativo de 5 anos, pelo menos. Exatamente. E dependendo da prática, com multa de evasão fiscal que pode chegar a 75%. Fora a questão dos juros moratórios. Então, efetivamente, não vale a pena, sem um planejamento, você tentar reduzir tributo por sonegação. É muito mais interessante você planejar a sua estruturação tributária para reduzir esse custo, com um melhor sistema, mais eficiente sistema tributário. Isso acontece também na área trabalhista, Alexandre Pinto? Sim, o caminho hoje, eu brinco muito dizer assim, que quem criou a CPMF foi um dos maiores gênios tributários do mundo. Porque, na verdade, a CPMF não é um imposto, é um sistema de controle de movimentação financeira. E, na verdade, daí a grande grita de grande parte do empresariado brasileiro não é nem pelo 0,0 alguma coisa que vai ser cobrado, que vai ser taxado, mas é porque ali vai registrar aquilo que está passando offline nas contas correntes. E hoje, o sistema está ficando tão integrado, tão chegando a não vou dizer uma perfeição, porque é impossível do ponto de vista tributário, mas do ponto de vista trabalhista também, mas a junção agora, com a entrada em vigor nos próximos dias do E-Social, você, até mesmo aquele empregado que você pagava por fora, vou assinar sua carteira com R$1.000 e mais 500 por fora, você não vai mais conseguir isso. Primeiro que cada dia que passa, a gente tem menos papel moeda, né? O empresário mesmo, ele não quer um carro. Chegue numa loja para comprar um carro e leve lá R$100.000 em dinheiro, o cara corre com você de lá ligeiro demais, temendo um assalto. Aí você passa o seu cartão de débito, ele acha maravilhoso. O governo já sabe, né? A mesma coisa quando você faz um crédito para o seu empregado. Depositou na conta dele, deu aí, você vai. Então esse sistema está fechando. E de uma maneira tão grande que a parte trabalhista, com a entrada do E-Social na sua plenitude, quando ele entrar, vai amarrar de forma muito, muito dura as relações, né? E aí há um problema. Pode ser positivo, mas pode engessar também uma economia
que esta cultura da sonegação, tanto trabalhista como fiscal, ela está morta, porque é uma poupança caríssima. Isso. Porque não adianta, eu vou sonegar 5 mil aqui, quando eu for pagar, eu pago 15. Então, o crime tributário não compensa. Na verdade, hoje, cada dia que passa, fica mais claro isso. Então, a gente tem que buscar, aí o professor Pablo disse com muita propriedade, de quem conhece o ramo, ou você procura, dentro da legalidade, se inovar, encontrar os espaços que a lei lhe permite. Enxugar custos para pagar menos impostos. Em vez de você ser uma grande empresa, você faz um grupo com 50 empresas de pequeno porte, com diversidade de ações, você vai rodar o seu capital grande, mas numa tributação bem menor, que lhe permite uma lucratividade e até uma subsistência muito maior. Advogado, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB, também conosco aqui, Arnaldo Lázaro. E qual é a sua visão em relação a esses demais cuidados que nós estamos falando? O que é que você poderia acrescentar para o nosso telespectador? Falamos da área tributária, da área trabalhista. Que outro aspecto você considera importante ser ressaltado? Robson, eu, prestando bastante atenção ao debate dos professores, eu reflito e convido ao seu espectador a refletir também na posição, como você bem colocou no início, do nosso principal sócio, que é o Estado. Esta é uma cultura que nós temos que, aos poucos, ir se afastando dela, porque a tendência dos Estados modernos é o Estado mínimo, é aquela nação onde o Estado pouco regula a atividade empresarial, ela fiscaliza, né? Então, você veja, nós não podemos... Fiscaliza e arrecada. Isso, mas essa arrecadação, ela sempre vai existir, né? Agora, o que o ente público tem que perceber e aceitar de maneira madura é que um país, uma nação, um estado, um município, ele vive de empreendedorismo, ele vive de negócio. O coração de uma sociedade são as empresas, que geram empregos, que geram renda, que geram tributos. Então, essa concepção do Estado máximo, tentando estar nas relações empresariais a todo custo, isso não é saudável. Tanto não é saudável que nós vemos aí essa relação promíscua entre empresários e políticos. Daí o fato que o Estado tem que se afastar, tem que deixar a economia viver de forma plena para que os empresários possam desenvolver a nação. Então, essa é uma reflexão que nós temos encontrado nas academias, nos bancos de faculdades, na advocacia empresarial. Acredito que o doutor Alexandre também encontre isso na área trabalhista, que é uma área inerente ao desenvolvimento da nação, que é onde se regula o emprego. Então, assim, eu acho que a tônica dos próximos anos será essa, um Estado mínimo, onde o empresário tem a liberdade de empreender. E a pergunta que faço para você, e depois compartilhe com os demais convidados também, a questão antes de entrar no próprio assunto da corrupção, mas quando se pensa nessa questão tributária, o Estado, ele é o grande sócio, mas na verdade ele não assume as mesmas responsabilidades. E da maneira como o empresário consegue, ele acaba tentando se esquivar, pelo menos de pagar tanto, quando não acaba literalmente sonegando. Eu lhe pergunto, para compartilhar com os demais, essa sonegação de imposto, ela se dá porque a carga tributária é muito alta e aí tenta se justificar que é muito imposto que se paga para pouco retorno e por isso eu sonego, ou na verdade é pela cultura de sonegar e achar que não se deve pagar ao Estado? Qual é a sua visão? Robson, eu costumo dizer que é uma pergunta complexa que não pode ter uma resposta simples, né? Mas nós temos diversos casos por que existe a corrupção. Mas eu acho que uma delas se dá pelo fato, primeiro, dessa relação muito próxima e se torna promíscua entre o empresário e o ente federal e o ente público, né? Você veja bem, um empresário que trabalha com obras públicas, com licitações, existem vários casos no nosso país que demonstram o quê? O empresário participa de uma licitação, pode contratar com o ente público, começa uma obra, não recebe o dinheiro que estava provisionado daquele serviço e prestação que ele fez, mas só que aí ele não consegue pagar os empregados, não consegue pagar os tributos, e quando ele tem para receber o dinheiro da União, do Estado, do município, ele não pode receber porque ele não tem a certidão negativa. Então, veja que bola de neve entra o empresário. Vicioso que não tem aí o que acontece? Ele se aproxima do gestor e termina havendo as suas corrupções, porque o gestor cria facilidades para que ele possa receber o seu valor devido, mas aí é uma relação que não está certa. Então, assim, existem várias
os motivos são diversos, por que existe uma corrupção. Né? É um problema cultural, é um problema de fomento empresarial, né? Então eu não tenho como lhe dar uma resposta concreta, mas o aspecto é muito latente. Alexandre Pinto. Olha, eu vou dizer aqui, vou colocar aqui uma coisa bastante polêmica, mas é interessante e rico. Essa relação da promiscuidade, da sonegação, ele tem uma parte cultural muito forte. De que o nosso empresário, eu até às vezes brinco, Arnaldo e professor Pablo, e Robson, eu brinco às vezes com meus alunos na universidade, eu digo, nós temos muito mico e empresário. Não é micro, não é mico. É o sujeito que quer abrir uma loja de carro e quer ficar em casa ou no cafezinho, no shopping, tomando café e a loja rodando dinheiro para ele. Isso não existe. Né? Enquanto o nosso empresário está lá dentro, brigando pelo seu capital, fazendo ela funcionar, não estou falando dos grandes oligopólios, não, porque eles aí já transcendem. Mas eu falo da pequena e média empresa, que é a base da economia de qualquer país do mundo. Não são os grandes oligopólios, são as pequenas e médias empresas. O nosso empresário ainda não tem a cultura de entender, no aspecto trabalhista, uma coisa importante. Ou você traz o seu empregado para o seu lado, para ser seu parceiro, ou você está literalmente ferrado. Porque nós somos um povo cristão e latino. Os dois são extremamente vingativos. Claro, aí o que acontece? Eu não passo do salário mínimo, e meu patrão todo ano está trocando o carrão dele, passando não sei quantos meses na Europa, o cara traz para si um lance de revolta, passa a produzir menos e passa a colaborar mais. Eu vi exemplos aqui no Pernambuco do sujeito que começou a fazer uma prática extremamente saudável e pouco estimulada, que é a participação nos lucros e resultados, principalmente, Arnaldo, na participação do resultado. Porque às vezes o lucro é uma coisa que você mascara pelo reinvestimento, pelo crescimento, uma expansão. Mas o resultado que faz sua empresa crescer, ocupar espaço no mercado, tornar-se sólida, se você não partilhar isso com o seu empregado, você não vai a canto nenhum. É a mesma coisa do pai que quer viver rico e os filhos na miséria. Os filhos vão findar por se voltar contra ele. Então, na verdade, essa ideia tem que começar a culturalizar. Porque estimular a sonegação não é bom para ninguém. Né? Estimular a subtração de direitos trabalhistas, de direitos sociais, também não é bom para ninguém, você não constrói. Muito embora eu sei que mais das vezes o nosso Estado, o Estado brasileiro, que ao longo de décadas foi pai da sociedade, agora está jogando nas costas do empresário essa paternidade indevida. E o custo está saindo muito alto, né? Só um exemplo bem simples. Você adota uma criança. É um papel social, é importante, tem que ser estimulado, tem que ser estimulado. Aí você tem um empregado que adota uma criança de 10 anos de idade e ele vai ter que pagar 120 dias de licença ao seu empregado. Não tem razão nenhuma. Primeiro porque a criança de 10 anos não precisa de acompanhamento, um recém-nascido, tudo bem. Mas 10 anos não precisa. E não é o INSS que vai pagar isso. O INSS só paga até 8 anos de idade. Você de 0 a 1, ele paga os 120 dias, de 1 a 4 ele paga 60, de 4 a 8 ele paga 30 e o restante quem paga é o empresário. Isso não é justo. Essa carga pesa, né? Em certos aspectos. O Estado começou a transferir para as costas do empresário, pegue meu fardo, eu quero fazer graça com a população, jogando nas costas. Com isso você não cresce empresariado nenhum, você quebra o nosso empresariado. Uma hora esse poço seca, né? Lógico. E qual é a visão do professor Pablo Arruda em relação a essa questão da sonegação e da própria corrupção em si? É uma questão cultural ou é porque a carga é muito alta e tenta se justificar por aí, por esses caminhos, essa sonegação? Pois é, Robson. Na verdade, além da questão cultural, e ela é histórica no nosso país, ela começou o dia que um navio chegou próximo à costa, certo? Existe uma questão concorrencial. A maior parte dos empresários que alegam a necessidade da sonegação e também a necessidade da corrupção, lastreiam essa justificativa na questão concorrencial. O meu concorrente faz, se eu pagar todos os meus impostos, o preço do meu produto não concorre com o dele. Ele pratica um preço menor do que o meu, porque ele sonega. Ele pratica um preço menor do que o meu, porque ele burla as relações de emprego, porque ele contrata um empregado sem assinar a carteira, ou se assina por um valor baixo e paga um salário por fora. E aí ele tem um menor custo tributário, de INSS, de encargos trabalhistas naquela relação. Então, a formação de preço do produto do meu concorrente é mais fácil e, portanto, um preço menor do que a formação do meu preço. Se eu não sonegar,
se eu não burlar a relação de emprego, pagar por fora ou não assinar a carteira, eu vou ter um custo da minha atividade muito maior do que a do meu concorrente, o meu preço vai ficar maior, eu não vendo e eu quebro. E seguindo o mesmo raciocínio, se tende a justificar a questão da corrupção. Se eu não der o dinheiro, a propina, eu perco uma obra, eu perco uma concorrência. Nesse momento da questão tão exposta que está na mídia nesses últimos meses. Empresas nacionais, uma Aldebrecht da vida e outras empresas com departamento exclusivamente para se pagar a propina. Exatamente. E acabou havendo, nesse momento, a confissão disso, quase como uma ideia de eu estou aliviado em poder dizer a verdade e eu sempre fiz isso porque não havia como fazer de forma diferente. Ou eu entrava no esquema de corrupção, ou eu não teria como contratar aquela obra, e, portanto, eu ia colocar na rua milhares de empregados, eu ia deixar de gerar fontes de receita para os empregados, para o fisco, para o Estado. Ou seja, há uma cultura, sim, há uma questão concorrencial dentro dessa ideia e, claro, há também a vontade de ganhar mais. Me permita só fazer uma interceder aqui num aspecto muito importante, essa questão da estruturação de preço concorrencial. É inconcebível você, telespectador, ver uma estrutura que você tem, por exemplo, o Midway, e na porta do Midway você tem dezenas de ambulantes concorrendo com ele, vendendo produtos e serviços que ele oferece lá dentro, exposto a toda a diversidade, toda a falta de higiene, de preparo, de qualidade, de produtos de origem duvidosa. Imposto, sem pagar direito trabalhista. Concorrendo com ele sem pagar. Convenhamos que... culpa de quem? O Estado que permite. Não, mas é um coitadinho arranje uma atividade para ele desenvolver, licitar. Eu não posso tratar o coitado, o miserável, com ilicitude. Senão, você começa o seu casamento pela traição. Então, ele vai terminar como? É a mesma coisa, né? Se você começa uma relação dessa, onde é que o empresário vai? Aí não tem saída. Esse empresário vai ter que partir. Aí você... Se tinha só aqueles pequenos sonegando, o grande vai. Hoje você não anda em alguns centros comerciais de Natal, você não anda com produtos na calçada. Coisa mais ridícula, de você andar ali na Roberto Freire, um cartão postal de Natal, você tem aquele quarteto que antecede ao Nordestão, que são 5 lojas de magazine grandes, botando móveis e adversos na calçada. Porque essa é uma prática do camelô. Ele está levando para a gente essa prática. Completamente ilegal. Isso fica feio e próprio. Tem que botar ordem na casa. Lógico. Muito bem. Estamos conversando no programa de hoje, o assunto são os cuidados que as empresas, os empregadores e empregados devem ter, sobretudo, não só com essas relações trabalhistas, mas tributária, contábil, os problemas que a gente tem que ficar atento para não criar, digamos, situações indesejadas na condução das empresas. Seja uma pequena empresa, uma microempresa, uma grande empresa, o raciocínio que estamos tentando levar para você aqui vale para todos. Mas, antes do intervalo, quero só lembrar você que está nos acompanhando, meu amigo, minha amiga, meu amigo Jonathan, todos nós precisamos transitar pelas ruas e avenidas da cidade para nos locomover, não é verdade? De automóvel, de moto, de bicicleta ou mesmo a pé. Eu quero lembrar você que tudo o que a gente precisa, na verdade, no trânsito é de paz e de harmonia, meus amigos. Para quê? Para chegarmos com tranquilidade ao nosso destino final. E, pensando nisso, a gente tem que pensar também no comportamento de cada um de nós. Mas, infelizmente, nem sempre é assim que as coisas acontecem. Sabe por quê? Porque muitas vezes tem gente que não faz a sua parte. Como é que pode? É verdade, muita gente não faz a sua parte, tomando atitude errada no trânsito. Tem gente que bebe e dirige, tem gente que usa o celular enquanto dirige, tem motoqueiro que não usa capacete e por aí vai. Olha, fazer o trânsito que queremos depende apenas de cada um de nós. Quando oferecemos os limites de velocidade, quando não obedecemos os limites de velocidade, quando não respeitamos a faixa de pedestre, ou mesmo quando não se mantém uma distância de 1,5 metros a ultrapassar um ciclista, ou mesmo quando não fechamos um cruzamento. Respeitamos as vagas de idosos e também portadores de deficiências, né? Beber e dirigir, meus amigos, como a gente sempre fala aqui, nem pensar. Usar o celular enquanto se dirige, muito menos. Nas estradas, ruas e avenidas, faça a sua parte.
Um trânsito seguro está nas nossas mãos. Uma campanha do Detran Rio Grande do Norte e do Governo do Estado. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta continuando com essa entrevista no Espaço Cidadão, na TV União. Até já. Você anda por aí vendo muita coisa errada no trânsito, não é mesmo? Gente que não obedece a faixa, que estaciona onde não deve, que corre demais. Precisamos de um trânsito mais seguro e com mais respeito. E mudar essa situação está em nossas mãos, em suas mãos. Uma campanha Detran RN, Governo do Estado. Show de prêmios Nordestão, a maior promoção de todos os tempos, para torcer todo mês e comemorar. São 288 prêmios pra você. 24 carros por ano, um carro por mês e 4 carros a cada 3 meses. 192 cartões com R$1.000 em compras cada um. E ainda 12 motos, 12 bolsas de estudo, 24 TVs de LED e 24 notebooks. Venha participar. Show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você. Especializada em exames diversos a cirurgias de alta complexidade. A Clínica de Olhos Santa Beatriz possui estacionamento privativo, confortáveis instalações, tecnologia de ponta e a melhor equipe médica para cuidar dos seus olhos. Clínica de Olhos Santa Beatriz. Seus olhos como você nunca viu. Novo Posto Integração. A experiência de 15 anos de atendimento, agora com a qualidade testada e aprovada Petrobras. Aberto 24 horas. O Novo Posto Integração possui o selo verde. É mais espaço, conforto e respeito ao meio ambiente. Loja de conveniência BR Mania. Troca de óleo Lubrax, novo diesel S50, borracharia e check-up de 18 itens. Tudo isso aceitando cartões de crédito. Novo Posto Integração. Candelária, esquina da Prudente com a Integração. Os sabores Esterbon surpreendem o Rio Grande do Norte e é aqui, no nosso estado, onde são produzidas essas maravilhas, em uma das mais modernas fábricas da América Latina. Na Esterbon, tudo é produzido com muito carinho, seguindo os mais exigentes padrões de qualidade e de responsabilidade ambiental. Exija a qualidade Esterbon na sua casa. O sabor genuinamente potiguar vai continuar te surpreendendo. Drogaria Saúde, é logo ali, é daqui. O melhor atendimento tem farmácia popular, a maior variedade e até recarga de celular. É logo ali, Candelária, é logo ali, Jiqui. É logo ali, Nova Parnamirim. Drogaria Saúde, tem sempre um aperto de você. É logo ali, Satélite. Bairro Nordeste, Alecrim. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Estamos de volta com o nosso programa Espaço Cidadão na TV União, a TV do Cidadão. Tema bastante polêmico que até nos bastidores do programa continua, né? Mas vamos compartilhar toda essa discussão com você que está nos acompanhando. E aí eu gostaria de pedir uma palavrinha agora aos nossos convidados, aqui comigo, o professor Pablo Arruda, do meu lado esquerdo, professor de Direito Empresarial, palestrante, faz palestra no Brasil inteiro, está aqui no Rio Grande do Norte. Também ao meu lado direito o professor Alexandre Pinto, advogado no nosso Rio Grande do Norte, que atua na área trabalhista, e também o Arnaldo Lázaro, que é presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Rio Grande do Norte. E estamos aqui falando sobre o que fazer, né, os cuidados que a gente tem que ter quando vai abrir empresa ou quando já tem empresa em funcionamento, o que fazer para evitar problemas no presente e no futuro para uma vida saudável dessas empresas, né? Porque às vezes a vida da empresa, quando não vai de uma maneira saudável e chega à falência, esse problema vai desaguar muitas vezes na própria família, comprometendo o patrimônio, uma série de outras coisas que a gente pode falar aqui também. Mas antes de falar sobre a questão do envolvimento do patrimônio com a empresa, eu peço a palavra de cada um dos convidados, objetivamente, em relação à questão da relação das empresas com os sindicatos. Sindicatos patronais e sindicatos dos trabalhadores. Professor Pablo. Pois é, Robson. O sindicalismo no Brasil acabou ganhando contornos muito politizados. A relação política acaba influenciando demais na questão sindical, tanto do lado... Ultrapassa a questão negocial. Exatamente. Ultrapassa a função do sindicato, que é fazer uma ponte entre a voz dos empregados e a voz do empregador, daquele nicho de atividade econômica, quer seja ele hoteleiro, quer seja ele hospitalar ou qualquer outro nicho de comércio.
Na verdade, os sindicatos deveriam, na minha opinião, voltar à sua função principal constitucional, que é de representar os interesses dos seus representados. E deixar de ser um seja palco, empregador ou empregado. quer seja empregador ou empregado. E deixar de ser um palco, um balcão de política, que hoje, infelizmente, acaba sendo um balcão de política. Vinculado a partidos políticos, vinculado a comunidades, a associações de moradores e assim sucessivamente, acabando por permitir uma verdadeira prostituição e muitas vezes, inclusive, ilicitudes até criminais na atuação dos sindicatos. Quando não os sindicatos, às vezes de um lado, às vezes do outro, principalmente quando se vai para o setor público, serve de penduricalhos de pessoas que não querem trabalhar, fica ali à disposição do sindicato. Perfeitamente. Os sindicatos têm uma arrecadação muito grande, né? Claro que não todos, mas de um modo geral a arrecadação é bastante volumosa e isso torna aquilo também um cabide interessante para dividir vantagens, interesses, ou seja, cadeiras para que as pessoas possam sentar e receber também sem trabalhar, ou seja, é um universo sujeito também a problemas de corrupção, a problemas de desvios. Claro, não é uma forma, Robson, e aí peço até desculpas por eventualmente parecer que estou generalizando. Né? Não é isso, mas é uma análise do potencial que isso gera. De forma alguma generalizando, até porque trabalhamos com vários sindicatos e sabemos que, em sua maioria, são sérios, mas o risco realmente do envolvimento político é grande. Professor Alexandre Pinto. Olha, eu sempre digo o seguinte, que o grande problema da estrutura sindical brasileira é a omissão. A omissão de quem? Dos trabalhadores, são omissos na participação efetiva do seu sindicato. Dos empresários, omissos na participação. Você pode perguntar a qualquer empresário, o senhor já participou de uma assembleia ou de uma reunião do seu sindicato para discutir a pauta de reivindicação do próximo acordo ou convenção coletiva? Ele disse, não, o sindicato resolve. Não, o sindicato não tem que resolver, não. Quem tem que resolver nem sabe onde fica o sindicato. Exato, tem que ir lá participar. Aí, concordo com o professor Pablo, aí alguns mais habilidosos, mais sabidos ou mal intencionados, eles ocupam esse espaço que aí precisa se colocar, tanto do lado do empregado, como também do lado do empresário. Ele ocupa esse espaço para se promover e virar um cidadão que tem uma representação, que vai depois galgar um cargo. Amplia uma rede de influência na sociedade. Muito grande. Então é preciso. Um instrumento sindical é uma coisa importante. Ele permite você ampliar, negociar. Agora, é preciso entender que se o empresário ficar fora do seu sindicato, se o trabalhador ficar fora do seu sindicato e deixar que as supostas lideranças resolvam o seu problema, aí vocês estão literalmente ferrados. Não vai a canto nenhum. Na hora que você tem, quando você vai para dentro, a gente chama uma expressão, cai para dentro na luta para a defesa do sonho. Olha, a minha empresa não pode pagar isso. Eu, como advogado de sindicato patronal, já vi isso. A gente negociar uma convenção coletiva e depois dizer, rapaz, eu não posso pagar. Mas nós nos chamamos aqui, pedimos você, mandamos para vocês, o que é que vocês acham disso aqui? Não, tudo bem, você suporta. Então, é preciso que também entenda que o sindicato não é um pau mandado seu, não. É um outorga. Tem que ir para lá dizer o que você pensa, que sua categoria pensa, tanto do ponto de vista do empregado, como do ponto de vista do empregador. Agora, infelizmente, eu sou obrigado a concordar que realmente muita gente, e aí é um equívoco, que toda a população talvez ache que seja verdadeiro e que é falso, é o seguinte, a lei trabalhista não assegura ao diretor do sindicato o direito de ficar à disposição do sindicato sem trabalhar. Muita gente acha que isso não existe. O diretor do sindicato de trabalhadores que está lá à disposição do sindicato é porque os patrões querem, porque concordaram no acordo na convenção coletiva. Não tem, ele tem direito de se afastar para participar de uma assembleia ordinária ou extraordinária, que isso ocorre no máximo 2, 3 vezes no ano. Aí não, é muito comum, não, vou ficar amigo do sindicato, bote o pessoal lá. Aí essa relação começa o quê? A se tornar promíscua. E entra na via da política partidária, né? Com certeza, aí tem tempo sobrando. Uma palavra do professor Arnaldo Lázaro, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB. Robson, eu quero lhe parabenizar porque é um debate que a gente vê algumas quebras de paradigmas aqui, né? É um debate sincero, um debate transparente e que nos dá a oportunidade de colocar opiniões verdadeiras sobre esse mundo empresarial. Então, eu sugiro mais uma quebra de paradigma aqui, porque, no meu ponto de vista, antes de ser advogado, mas olhando pelo viés do empresário, como eu já fui, eu critico essa obrigatoriedade desse vínculo sindical, tanto por parte do empregado como do empregador. Eu acho que no momento que você obriga determinada categoria a se sindicalizar,
seja o empregado, seja o empregador, isso gera uma relação desconfortável, né? Você gera um ônus desconfortável. Deveria acontecer de iniciativa própria, espontaneamente, por parte dos empregados representados ou dos empregadores representados. O que você enxerga no caso concreto, seja ele pequeno, médio ou grande empresário, o empresário é abordado inusitavelmente com um boleto de pagamento de um sindicato. Ele não sabe nem se é devido ou se não é devido. Ele não conhece aquele sindicato. Aí ele liga no contador e pergunta, tenho que pagar esse boleto? Aí o contador fala, você tem que pagar, porque isso é um vínculo obrigatório. O empregado, por si só, também vê descontado no seu contra-cheque uma contribuição sindical. E ele diz, poxa, mas eu não tenho contrapartida. E muitas vezes se aposenta e no contra-cheque do aposentado ainda se vem descontando, até de funcionário público federal e de funcionário de empresas privadas, se observa descontos, situações como essa, em contra-cheque, mesmo a pessoa tendo se aposentado. Pois é, então assim, você veja que a gente tem uma linha de pensamento no qual a liberdade e a maturidade empresarial tem que ser alcançada. Eu acho é uma quebra de paradigma, são direitos constitucionais vinculados ao nosso ordenamento pátrio, mas a reflexão está posta. Eu acho que deve ter uma liberdade do empresário e a liberdade do empregado também de se vincular ou não a determinado sindicato. Outra pergunta que eu faço, como é que você interpreta a questão do patrimônio pessoal, o patrimônio da pessoa física, ser envolvido, ser colocado para a construção ou para que se amplie, por exemplo, o investimento ou patrimônio de uma empresa privada? Aquele patrimônio que sai da pessoa física e vai para a PJ, a pessoa jurídica. Maravilha. Bom, primeiro, Robson, a questão de entregar o seu patrimônio a um empreendimento parte, na verdade, inicialmente da necessidade do empreendimento. Por exemplo, vamos montar uma atividade de logística, de transporte. E eu tenho no meu acervo patrimonial um galpão. E esse galpão pode ser útil para que eu possa lá alocar meus caminhões, fazer a guarda dos bens que eu transporto, etc. Nesse caso, a transferência desse bem para a sociedade pode se mostrar necessária para o próprio empreendimento, especialmente porque, de repente, o meu sócio vai ingressar com o capital necessário à compra dos caminhões e eu vou ingressar com o terreno, com o imóvel. Do outro lado da história, também é possível proteger esse patrimônio. Hoje em dia, por exemplo, tem sido muito mais comum nas estruturações patrimoniais que são feitas que os imóveis que vão servir de sede para os negócios fiquem, na verdade, em nome da pessoa do próprio empresário ou, muitas vezes, em nome de uma outra empresa que nós conhecemos como holding imobiliária, uma empresa para a guarda desses imóveis, e ele acaba por alugar esses imóveis à sociedade, da qual ele também faz parte, mas, de certa forma, protege esse patrimônio porque ele não pertence àquela atividade empresária de risco, que a gente chama de atividade operacional. É claro que em determinadas circunstâncias... De uma questão, por exemplo, de uma ação trabalhista, ela não resgataria, não sequestraria aquele patrimônio. Ao menos não diretamente. Existem elementos que podem fazer com que se chegue a esse patrimônio. Entretanto, não há um atingimento direto e imediato, por exemplo, tornando esse bem indisponível. Permitiria que ele, numa necessidade, pudesse alienar esse bem até para pagar as dívidas da própria atividade. É importante fazer essa proteção. Fora que, me desculpe, mas eu vou complementar, atrapalhando você, é uma questão tributária muitas vezes útil para empresas que trabalham no lucro real. Porque quando eu tenho um imóvel alugado para aquela empresa, se ela opera em lucro real, aquilo serve para abater... Para ser debitado no imposto. Exatamente. Então, ela tem a chance de pagar uma tributação menor, mais cômoda. Perfeito. Professor Alexandre Pinto, o patrimônio que muitas vezes é colocado a serviço da empresa ou transformado em capital para se investir naquela empresa é um patrimônio da família. Que consideração você poderia fazer a respeito? O sujeito chega e diz, minha filha, vamos vender a nossa casa para investir na empresa. E aí? Eu não sou empreendedor, não sou expert nessa área, mas eu já ouvi alguns consultores se pronunciar que se você detém um acervo, por mais promissor, alvissareiro que seja o seu empreendimento, não coloque todo o seu acervo dentro dele. Algo que me parece, seria uma lição primária essa coisa. Você deixar uma parte do seu patrimônio separada para isso. Até para que você possa ter, na situação emergencial, até usar ele em conta-gotas, em doses, né? Porque às vezes a gente deixa o problema crescer para depois começar a solução. Se você não tem esse patrimônio lá dentro, você já começa a tentar resolver logo. E aí você não fica jogando por debaixo do tapete, nem para trás da parede, o problema que você tem, né? E aí muitas vezes na parte trabalhista ocorre isso.
Qual foi a prática ao longo de muito tempo aqui no Brasil? Empresas quebradas e os sócios milionários. Não há como. Se você é sócio e o seu patrimônio você está tirando dali, você tem que crescer e decrescer no mesmo ritmo que era, teoricamente. Mas acontece muito isso, e isso às vezes é que leva a questão do princípio da verdade real, dizer, não, você escondeu isso aqui. Eu vi agora recentemente na Justiça do Trabalho um cidadão reclamando porque o carro dele foi penhorado e ele não era sócio da empresa. Aí o juiz olhou para ele e disse, amigo, mesma coisa, esse carro, o oficial de justiça fotografou segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado na empresa, transportando o carro dela. Esse carro está alugado a ela? Não. E como é que você é tão bom que dá o seu carro para alguém carregar na empresa dele? É complicado. É complicado. Uma palavra do Dr. Arnaldo Lázaro, né? Em relação a essa questão patrimonial. Robson, eu escutei atentamente a palavra do professor Alexandre, mas me permita, professor, discordar um pouco do senhor, porque a atividade empresarial é uma atividade privada na qual o empreendedor, o empresário, ele tem a discricionariedade de alocar determinada quantidade de patrimônio que ele detém no negócio. Aquele negócio, ele tem riscos. A empresa pode quebrar e não necessariamente a pessoa física deve quebrar junto. Então, ele pode, determinado vulto patrimonial que ele tem... E quem paga a conta da quebra? É o risco da operação. O risco não é só do empresário. O risco é do empresário, é da sociedade, é do governo. Não pode ser colocado só para o empresário, porque o empresário ele é um fomentador da atividade comercial, mas ele não está com a responsabilidade unilateral dele. Então, eu não posso receber uma herança de 10 bilhões de reais, dizer que vou alocar apenas 50%, colocar a atividade em operação por um determinado momento de alteração de câmbio, mudanças de carga tributária, mudanças de legislação, meu negócio vem a ruir. É correto que os outros 5 bilhões que eu resguardei para a minha aposentadoria entrem naquela operação? Ao meu ver, não. A não ser que exista confusão patrimonial, que exista ilícitos cometidos pelo empresário em ter criado aquela figura da personalidade jurídica que justifica o sequestro desses bens. Para cometer ilícitos. Aí sim, existem vários mecanismos que vai destravar essa proteção e irá alcançar o patrimônio. Muito bem, nosso tempo passou muito rápido. Eu quero agradecer a participação de cada um dos nossos convidados. Momento final para as despedidas, começando pelo Pablo Arruda, nosso visitante aqui, palestrante, professor de Direito Empresarial. Bem-vindo sempre à cidade do Natal, Rio Grande do Norte, e ao nosso programa Espaço Cidadão. Suas considerações finais em relação ao tema de hoje. Obrigado, Robson. Inicialmente, quero agradecer a Natal pela receptividade. Confesso que há 12 anos estive aqui para contrair minhas núpcias, né? Fiz aqui minha lua de mel. Agradeço aos meus amigos, colegas. Escolhi muito bem. Aos meus colegas, professor Alexandre, professor Arnaldo. Agradeço a todos que nos ouviram nessa noite. Eu acho que o tema é muito importante. O objetivo da nossa reunião não é exaurir o conteúdo, pelo contrário, é fomentar que se inicie um debate sobre esse assunto. Primeiro dentro do próprio empresário, depois nas rodas entre os empresários, seus consultores, contadores e advogados. Muito obrigado. Professor Alexandre Pinto, suas despedidas. Robson, é uma satisfação a gente estar aqui novamente nesse programa, nessa noite, tratando de um assunto tão relevante. E uma coisa fique certa, você, telespectador, ninguém é o caminho, a verdade e a vida para resolver todos os problemas. E aquilo que nós estamos exercitando aqui é um exercício de crescimento. Tudo que foi discutido aqui com muito respeito e muita gargalharia, com divergências de ponto de vista em alguns momentos, mas isso aqui é importante, isso aqui faz crescer, porque na hora que você tem um maniqueísmo, eu sou certo e você é o errado, está tudo errado. É verdade. E agora as despedidas do professor Arnaldo Lázaro, presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB. Robson, eu gostaria de agradecer, em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, a seccional aqui do Rio Grande do Norte, e o convite para debater um assunto tão delicado, né, mas de tanta riqueza para a sociedade. Agradecer ao meu colega, professor Alexandre Pinto, ao professor Pablo Arruda, e dizer que a OAB está à disposição para contribuir com a sociedade norte-riograndense, com os empresários, para a gente levar o conhecimento de todos, todo esse arcabouço jurídico que engloba a atividade empresarial.
Muito obrigado. Ficamos por aqui com o nosso Espaço Cidadão desta noite. E lembra você que no nosso site www.robsoncarvalho.com, nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, você encontra esta e outras entrevistas que fazemos aqui e nos demais veículos de comunicação, como também notícias diariamente. Acesse e fique bem informado. Uma excelente semana para todos e todas e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Show de Prêmios Nordestão. Um ano inteiro de emoções e prêmios para você.